Fala aí, rapaziada. Pois é, como que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. E vocês, corintianos, como estão depois desse amasso que levaram lá no Equador? Nem o mais pessimista do corintiano imaginaria que chegaria a essa situação desprezível que o Corinthians chegou de perder por 3-0 e praticamente dar adeus à competição, né? Ainda temos o segundo jogo, mas se torna uma missão quase que impossível, né? Não podemos dizer que é impossível, porque o futebol tudo pode acontecer. O Corinthians pode muito bem chegar e talvez meter 4-0 ou 3-0 e depois classificar nos pênaltis, e aí vão vir aqui resgatar esse vídeo e falar: ué, não falaram que era impossível? Não, é quase impossível, pode acontecer. É aquela famosa frase: enquanto tiver 99% de chances de não conseguir mais 1% de fé, a gente vai nesse ritmo de 1% de fé, e é isso que o Corinthians vai buscar. O 1%, 99% já foi. Não, mais o 1% ainda pode ser garantido. Antes, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha aí com o pessoal pra gente continuar resenhando e conversando a respeito desse jogo que foi, pudéssemos declarar, eu acho que a maioria dos corintianos declararia como uma catástrofe, né? O que aconteceu foi uma catástrofe, porque que Corinthians foi esse que entrou pra jogar? É o Corinthians que no começo do ano passado quase não consegue ali ter uma boa campanha no Paulista. É o Corinthians que já entra no Brasileirão sofrendo, porque foi praticamente esse reflexo que tivemos. Cadê aquele Corinthians do final do ano? O Corinthians que aparentava estar com a locomotiva engatada, igual foi nesse início de Campeonato Paulista, só perdendo um jogo. O Corinthians vinha num retrospecto de 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas para o São Paulo no Clássico. E aí, cadê esse Corinthians? O que aconteceu? Cadê o Memphis Depay? Cadê o Yuri Alberto, o Garro? Cara, o que aconteceu com esse pessoal, gente? Entraram praticamente dormindo o jogo todo. O primeiro tempo, ainda o Corinthians teve uma ou duas arrancadas, mas mesmo assim, tudo fora de sintonia, tudo desincronizado. Ramon Dias mexeu na escalação, priorizando uma semifinal de Paulista. Entre a Libertadores e uma semifinal de Paulista, você tem que ir com força máxima na Libertadores. Essa é a sensação que eu tenho. Mas o que deu pra ver é que mais ou menos ele tava tentando dosar ali para que não pudesse prejudicar a semifinal do Paulista. Eu sei que a semifinal do Paulista é um título mais próximo do que a Libertadores para o corintiano, que está há 6, 7 anos aí sem conquistar algo importante, nem que seja um campeonato paulista, desde 2019 que não vence mais nenhum título, e quer sair da fila de qualquer jeito. O time tem feito investimento, trouxe o Memphis Depay para que ele conseguisse ganhar um título, o Corinthians conseguisse vencer um título e não ficasse só naquela comemoração de não foi rebaixado. Cara, mas não dá. Entre você escolher duas competições e uma dessa é a Libertadores, a outra Campeonato Paulista, e você escolhe Campeonato Paulista, ou você divide as forças para que possa jogar os dois bem, é muito difícil, cara. Se você faz a análise, você está viajando, é uma viagem cansativa até Guayaquil, é uma viagem de muito tempo de voo, tem que fazer às vezes escala, tem que fazer algumas outras coisas ali, não tem voo direto, então dificulta. Às vezes tem viagem de ônibus até o hotel ou até a cidade ainda, então tem muitas dessas coisas aí, e aí tem o desgaste físico natural, tem o desgaste físico do calendário nessa reta final de Campeonato Paulista e neste momento reta final de repescagem da Copa Libertadores. E o Corinthians prioriza o Campeonato Paulista. É essa a sensação que eu tenho, que estavam mais preocupados com essa semifinal contra o Santos, pela repercussão toda, no Neymar falando, o jogo, o Corinthians já vinha vencido, o Corinthians está bem, vai decidir tudo em casa, então isso inflama o sentimento, a sensação do clube. Não sei como que tá a sensação lá dentro do clube até antes desse jogo, se muitos jogadores não... eu acredito que tem alguns jogadores que não estavam focados ainda nessa partida, já estavam imaginando como seria enfrentar o Neymar novamente nessa reta final, nessa semifinal de Paulista. Porque a demonstração de futebol hoje
que nós tivemos no Corinthians é um futebol em que eles não estão focados. Parece que entraram desfocados, parece que entraram com a sensação de vamos segurar o empate, porque lá em Itaquera é nós. Lá na Arena Corinthians, né, o Química Arena, a gente resolve. Lá a gente que manda, a gente vai conseguir. Só que esqueceram que são 2 jogos, 180 minutos, 90 minutos em cada lugar. E não jogaram o primeiro tempo. Cara, o que mais me espanta, e eu acho que o que mais fazem os corintianos terem a sensação de trouxa é o Ramon Dias vir e dizer que eles criaram boas chances, não deixaram o adversário criar e eles jogaram até melhor e o adversário não criou nada no primeiro tempo. Na coletiva de imprensa depois do jogo. Que jogo que ele viu? Que primeiro tempo que ele viu? Outra declaração dele que vai repercutir muito aí é ele falar, não sei por que os torcedores estão tendo essa revolta toda, se até o ano passado nos imploraram para chegar não é bem desse jeito como a frase, acho que foi dito, mas ele fala que se até o ano passado estava chorando para não ser rebaixado, nós conseguimos chegar à Libertadores, e aí? É porque conseguiram chegar para a Libertadores, não foram rebaixados no ano passado, que tá bom, já era, pode entrar e jogar de qualquer jeito. Pode ligar o modo soneca e entrar lá num jogo decisivo contra um adversário fortíssimo. O Corinthians já vinha demonstrando que não tinha um setor defensivo seguro, um setor defensivo que desse tranquilidade desde quando enfrentou a UCV. E agora, mais uma vez, demonstra a falha nesse setor defensivo, ainda mais com os reservas. Félix Torres teve que ser substituído, porque já tomou o primeiro cartão amarelo, quase foi expulso numa falta, poderia ter muito bem levado um segundo amarelo ali e ter sido expulso. Gustavo Henrique, lento demais, muito. O Tchoca, perdido, João Pedro entrou perdidaço, o pênalti que ele comete é de total falta de confiança e de malandragem, porque dava a entender que na hora que o Corozo, eu esqueci o nome dele, ele dá o tapa para ir mais para frente na linha de fundo, que o campo ia acabar para ele, mas aí o Tchoca, João Pedro chega atrasado, encosta e foi muito pênalti. Até mesmo os próprios corintianos estão dizendo, cara, foi muito pênalti. Ele chegou atrasado, ele foi infeliz demais, foi infantil. Ele não prestou atenção, não teve malandragem em deixar o cara talvez ir até a linha de fundo e só acompanhar para bloquear o passe, sendo que talvez ele não conseguiria ainda dar esse passe pela força que aparece ele dando ali a arrancada em direção à linha de fundo. Tinha muito pouco espaço para ele conseguir talvez produzir alguma outra coisa maior. Aí fica tarde demais, aí começa a fazer algumas modificações, o Garro jogando muito. O que aconteceu com o futebol do Garro? Cadê aquele Garro do ano passado que a gente viu? Líder de assistência, 20 participações em gols, 21 no Campeonato Brasileiro, entendeu? Caramba, cadê esse cara? O que tá acontecendo? E o Ramon Dias tem a parcela de culpa, praticamente hoje a maior culpa foi do Ramon Dias colocar o Hugo na lateral. Sabe, é pedir pra sofrer, é pedir pra num jogo tão importantíssimo, cara, eu pouparia se tivesse voltando de lesão ou de lesionado, ou porque tá, ainda assim, se o fisiologista disser, cara, ó, esse daqui tá perto de estourar, não sei, pode acontecer alguma coisa, mas é um jogo muito importante. Se vem com 1-1, até mesmo com aquele placar mínimo 1-0, já era difícil. Agora com 3-0 é muito difícil. Esse time não é qualquer time. O Barcelona de Guayaquil sabe jogar competição. Cada vez mais tem aparecido. Tem jogado a fase de grupos. Tem chegado em algumas competições até as quartas de finais. Já chegou até semifinal. Entendeu? Então é um clube que tá criando cada vez mais casca, coisa que o Corinthians não tem criado, coisa que o Corinthians não tem na Libertadores, é essa casca. E eu imaginei que o Ramon Dias, por já ter vivido a competição, ter sido campeão, treinado um dos maiores que já jogaram essa competição, que é o River Plate, ele saberia muito bem, entenderia muito bem qual o valor dessa competição e qual a importância e como é difícil jogá-la. Mas parece que ele não prestou atenção na sua história. E aí ele vai e me dá uma dessa. E você, corintiano, tá feliz com o Ramon Dias? Acha que um dos maiores culpados é ele? E isso não isenta também a partida tenebrosa do Memphis,
sabe, que some a sensação que eu tenho e que muitos corintianos têm, vendo alguns comentários, é que o Corinthians, alguns jogadores do Corinthians some diante da pressão, não aguentam pressão, principalmente em competições internacionais. Ano passado foi a mesma coisa contra o Racing, esse ano mais uma vez em um momento decisivo, fora de casa, contra um time, sabe, acho que da mesma qualidade do Racing do ano passado, vai e me tomam esse 3-0. O Corinthians é forte na sua casa, mas precisa aprender a jogar fora de casa. E o Corinthians sofre algumas vezes jogando fora de casa. A maioria das derrotas do Corinthians é tudo fora de casa. E o dos empates também é fora de casa. Então, o Corinthians precisa aprender a jogar fora, longe um pouco da sua torcida, sem ser mandante, sem ter aquele barulho da Fiel apoiando. Porque no Brasileirão é 19 jogos em casa e 19 jogos fora. Então, precisa voltar. Precisa aprender, precisa se recuperar, porque o Campeonato Brasileiro daqui a pouco tá logo aí. E aí? Ainda tem chance do Corinthians vencer? O Corinthians pode reverter esse placar por 3-0? Eu já dou o Corinthians como desclassificado. E vocês aí? Comenta aí, deixa o like. É nóis.